de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-os perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicavam os números dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos Cilícia e Ásia, e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram os homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Subleveraram ao povo e aos anciões e aos escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: estes homens não cessam de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui, amada igreja, vamos orar ao Senhor. Pai, essa é a Tua palavra e nós nos reunimos aqui, ó Deus, para a glória do Teu nome, para glorificarmos ao único Deus vivo e verdadeiro e santo e fiel. Senhor, para mais onde podemos ir? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, e somente arraigados e sustentados na sã doutrina, é que teremos, ó Deus, a saúde, ó Deus, na nossa caminhada de fé. Dá-nos, ó Deus, o alimento necessário. Dá-nos, ó Pai, o alimento que é para a vida eterna. O Senhor sabe e conhece, ó Deus, o lixo que acumulamos nos dias, nas semanas. Tudo aquilo, ó Deus, que é obra, ó Deus, das trevas, limpa o nosso coração, ó Deus, ao passo que possamos ver o Senhor e andar na Tua santa presença. É o que nós te pedimos e oramos ao Senhor, na pessoa de Cristo Jesus, o Messias. Amém. Amém. Querida e amada igreja, com o crescimento, problemas surgem naturalmente. Ora, isso me faz lembrar de um acontecimento envolvendo o ministério, envolvendo uma igreja local, daquele que é conhecido como príncipe dos pregadores. Sim, eu estou falando de Spurgeon, bem como a sua igreja. Olhe bem, em 1856, Spurgeon tinha apenas 22 anos, mas era o pregador mais famoso de Londres. A igreja de New Park Street, sob a sua liderança, crescia tão rapidamente que nenhum templo estava em condições de abrigar a multidão
que vinha ouvi-lo. Em 19 de outubro de 1856, o jovem pregador Charles Spurgeon, como eu disse, com 22 anos, pregava em um auditório para uma multidão estimada entre 10 e 12 mil pessoas. De repente se ouviu o seguinte: fogo! As galerias estão caindo. Ora, o efeito foi devastador. O pânico se espalhou instantaneamente. Pessoas correram para as escadas e saídas estreitas. Muitos caíram, foram pisoteados ou esmagados contra as grades e paredes. Consequências deste episódio: 7 pessoas morreram, pisoteadas ou esmagadas. Dezenas ficaram feridas. Ora, não houve incêndio algum. Tratou-se apenas de um falso alarme. Naturalmente, com o crescimento, necessariamente, problemas cercarão ministérios, igrejas e, mormente, o povo de Deus. A vivência de fé ou de uma comunidade de discípulos não é uma redoma de vidro de proteção, em que somos isentos de todo e qualquer tipo de problema. Não! Com crescimento, problemas podem surgir ou problemas podem voltar à tona. Por isso, não se iluda, não romantize. E por isso, por muitos se iludirem e romantizarem, param na caminhada e esmorecem na fé. Justamente por isso, por imaginarem que tal condição, na vivência de fé, eles estarão isentos dos problemas decorrentes, que até mesmo problemas esses que envolvem a linda vocação de sermos feitos igreja de Jesus. Mas sabe qual é a beleza disso? A beleza reside no fato que, mesmo em meio aos problemas, as fragilidades, limitações que envolvem a igreja e o lindo chamamento de sermos família de Deus, o nosso Senhor prover cuidado necessário para que avancemos e sejamos sustentados em nossa caminhada de fé. Olhe para a sua Bíblia e me acompanhe, por gentileza, no verso 1. Vai dizer assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Até aqui. Lucas aqui tem como propósito apresentar o desenvolvimento da igreja. E esse desenvolvimento, como nós falamos em outras ocasiões, desenvolvimento pelo Espírito Santo que a conduz em toda a sua expansão e testemunho. Nós estamos diante de um exímio historiador, este que, de uma maneira eloquente, registra os fatos necessários, o desenvolvimento da igreja e como que pelo poder do Espírito esta igreja ela
cresce na expansão do seu testemunho. Sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, pelo poder do Espírito. O relato de Lucas, deste evangelista, é maravilhoso. Com esse crescimento, e nós falamos que muitos foram somados à fé naquele primeiro século, que com a vivência desses primeiros discípulos, o temor, a abnegação, mas também os problemas, perseguição dos de fora, problemas internos. E como que a comunidade ela lidou com isso? Sobre o cuidado, sobre a direção e a força do Espírito. Uma vez chamado a tamanha fé, uma vez regenerados, uma vez salvos verdadeiramente, como lidamos com os problemas que surgem? E, sobretudo, envolvendo a obra de Deus e o seu povo. Será que estamos romantizando? Será que pensamos que a vida em comunidade é uma redoma de vidro onde estamos isentos e o melhor é nos isolarmos, fugirmos, porque isso não é para a gente? Como lidamos com isso? Esta igreja aqui, ela está diante de um grande problema para ser resolvido. Precisamos entender que essa multiplicação de discípulos se liga aqui diretamente àquilo que o apóstolo Paulo, em suas epístolas, e maiormente em Efésios, diz que uma vez que somos chamados, vocacionados ao Deus que nos salva, nos elege, ao Filho que nos redime, ao Espírito que nos sela, Deus salvaria judeus e gentios, tornando-os família de Deus. Uma vez convictos da beleza e desse lindo chamamento, ainda no verso 1 do capítulo 6, vai dizer que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ora, o problema aqui está instalado. A despeito do crescimento, existe uma problemática. A vida na fé não é uma redoma de vidro. Eu gosto, de forma bem simples e direta, da explicação, bem simples e direta, que a Bíblia de Genebra, ela diz. O Antigo Testamento exigia que as pessoas demonstrassem compaixão pelos pobres e necessitados. Aqui, porém, surgiu um velho problema, e o problema aqui é da discriminação social. As viúvas dos judeus gregos eram consideradas como estrangeiras pelos judeus hebraicos nativos, e por isso não estavam sendo atendidas pela distribuição habitual de alimentos. Provavelmente, aquilo que eles arrecadaram pelas contribuições generosas que nós lemos ali a partir do capítulo 2, 3, em que diz que muitos levavam as suas ofertas e deixavam aos pés dos apóstolos, e não havia necessidade. Ora, irmãos,
Nós estamos diante de um problema que vai muito além de simplesmente uma questão logística. O problema de eclésia aqui não se limitava à área logística em sua essência, mas bem mais complexo do que parecia. Imagina comigo. No lindo plano eterno, no lindo chamamento de sermos família de Deus, Deus salva judeus e gentios. E isso não é maravilhoso? Mas nós encontraremos povos com vivências diferentes, concepções diferentes, costumes diferentes, visões diferentes, cabeças de todo tipo. Não era assim? Certa feita, narrada pela própria Escritura, onde judeus e gentios se convertiam ao Evangelho, os judeus com uma dieta muito específica, os gentios comiam sem restrição. Imagina a festa desses irmãos aqui que foram convertidos, onde havia judeus e gentios. Um achava que podia comer de tudo, o outro dizia, não pode. Imagine aquele chegando com aquela carne de porco e os judeus. Nós tínhamos um problema aqui. A grande realidade, igreja, é que sempre teremos em nossa vivência, quer seja dentro de uma igreja local aqui no Sudoeste, quer seja dentro de uma igreja local na Asa Sul, quer seja dentro de uma igreja local no Guará, aonde quer que seja, na cidade que seja, no país que seja. Mas como lidar com essas questões, os problemas e necessidades? Deus é maravilhoso. E isso que precisamos entender no contexto da igreja local. Ele cuida do seu povo, da sua obra, na resolução desses problemas e de forma maravilhosa, usando como instrumentos servos de Deus. Sabe esses servos, ainda que limitados, ainda que dotados de fraqueza, ainda que frágeis, dotando-os da vocação e dons, o Senhor equipa o corpo da igreja. Ora, irmãos, neste contexto vivencial, aquilo que nós conhecemos um termo na teologia, Sitzleben, que é o contexto vivencial, aqui nós vemos como os ofícios ou oficiais na igreja são importantes. O mesmo Deus que chama e elege um povo para compor a família dele, o mesmo Deus que ajunta um povo redimidos, selados, ainda que haja problemas, Ele mesmo se encarrega de cuidar do seu povo. E aqui nós vemos os oficiais. Calvino, irmãos, ele é categórico. Ele diz o seguinte, abre aspas, Cristo governa a igreja. Os oficiais não substituem Cristo, mas servem como instrumentos do seu governo. Nós encontraremos na palavra de Deus, dentro do aspecto da teologia bíblica, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Olhe comigo na sua Bíblia, por gentileza, a partir do verso 2 do capítulo 6 de Atos. Diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós
abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos estes, orando lhe puseram as mãos. Veja só, note bem, aqui você percebe uma coisa que não são mais, e antes de entrar propriamente dito nessa questão dos oficiais, mas note uma coisa, que aqui não são mais os 11. Matias agora pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Se você for olhar ali no capítulo 1 de Atos, a Bíblia menciona, estavam as mulheres e os 11. Aqui já tem um novo termo. Antes de falar de forma mais específica sobre os ofícios e a sua importância no cuidado na obra de Deus, aqui apenas nessa menção é alterado o termo que vemos no capítulo 1. Lá é dito os 11. Queridos, só nisso aqui a gente já começa a ver a questão da importância daquilo que Deus provê para o cuidado do seu povo e da sua igreja. Por quê? Porque agora Matias é integrado. A singularidade de cada chamamento em compor o propósito da igreja é vista aqui. Por isso, não podemos desprezar aquilo que Deus nos deu. Se a Bíblia ela muda o termo de 11 para 12, ressaltando a beleza daquele chamamento de Matias de compor o grupo de apóstolos, não está falando de uma multidão de homens, está falando de um homem. Isso deixa claro aqui para mim que cada chamamento ele tem a sua singularidade. Por isso eu quero te perguntar nesta manhã: o que você tem feito com o chamamento, com os dons que Deus te deu? Você tem desprezado? Lembre-se que Lucas aqui está narrando como a igreja se desenvolve, como que a igreja ela flui pelo poder do Espírito Santo em sua expansão de testemunho. Cada parte era importante. Matias é integrado, é chamado, e aqui ele participa daquilo que traria solução para um determinado problema. Eu quero agora, neste pensamento, daquilo que Deus provê para a resolução, para o equipar da igreja e bem como o povo de Deus, falar um pouquinho sobre aquilo que eles determinam, o levantamento de oficiais, sobretudo de diáconos, e eu quero também falar um pouco sobre a questão dos presbíteros. Eu vou tentar de forma bem breve, para que vocês possam entender. O diaconato, e aqui eu estou partindo de uma cosmovisão reformada. Na cosmovisão reformada, o diácono é um ofício instituído por Cristo para servir da misericórdia da igreja.
A gente tem como base bíblica especificamente Atos 6, temos também Coríntios, Timóteo. O diaconato não é um cargo administrativo secundário, mas uma vocação espiritual necessária para a saúde do corpo. Ora, aqui existia um problema. São levantados diáconos oficiais. Deixa eu te dizer uma coisa, de repente, em muitos contextos de igreja, ou até mesmo da nossa própria vida, nós estamos sendo atacados e, ao mesmo tempo, balançados pelos problemas, porque nós não estamos buscando solução na palavra de Deus e naquilo que o Senhor determina. Aqui eles se lançam na palavra de Deus. Olha só, João Calvino compreendia o diaconato como parte essencial da ordem eclesiástica. Para ele, Cristo governa a sua igreja por meio de ofícios. O diácono expressa a misericórdia aos pobres e aos que se dedicavam diretamente ao cuidado dos necessitados. Em Genebra, os diáconos supervisionavam hospitais, cuidavam dos órfãos, das viúvas, estrangeiros e enfermos, garantindo assistência, que a assistência fosse feita com toda dignidade e ordem. De repente nós temos no nosso meio, hoje a nossa igreja ela está com um número reduzido, muitos irmãos, mas muitos irmãos mesmos estão viajando, mas de repente, entre o contexto da nossa igreja local e de repente você que nos visita aqui, o Senhor tem um chamamento muito específico para a sua vida, e isso irá ajudar dentro do contexto da igreja e mormente do reino de Deus. O diácono é cristocêntrico, eclesiológico, pactual e vocacional. Ele manifesta o amor de Cristo de forma concreta e organizada, promovendo a unidade e a paz da igreja. O diácono não é definido por tarefas estruturais, mas pelo cuidado com as pessoas, especialmente com os necessitados. O que o diácono não é? Porteiro, tá, irmãos? E sabe o que é interessante? Quando pegamos a ignorância bíblica das décadas passadas, pegaram um ofício tão lindo para resolver e resolução de muitas questões na igreja e do povo de Deus e colocaram ele simplesmente numa portaria. Reduzindo um ofício, porque nós vemos no diácono, Cristo é aquele que é servo, Cristo é visto como servo. Nós vemos de forma cristocêntrica essa realidade na vivência diaconal. O que o diácono é? O diácono é ministro da misericórdia, administrador fiel dos recursos, guardião da dignidade dos necessitados, cooperador da paz e da unidade da igreja, expressão visível do amor de Cristo. Historicamente, as igrejas que advêm da reforma não sacrificavam o ofício, tornando-os como aqueles que atuam na estrutura, na parte estrutural do edifício. Por fim, o diácono é chamado a servir pessoas, não coisas, a cuidar do corpo e da alma, não apenas de espaços, e a manifestar o amor de Cristo de forma fiel, organizada e digna. Pois bem, vocês conseguem entender, depois de ler essa síntese a respeito do diácono,
Vocês conseguem ver o cuidado de Deus em levantar pessoas determinadas para exercerem a função em resolução da vida da igreja e do povo de Deus? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Existem várias outras áreas que abrangem os dons. Por que você tem enterrado ele? Você está prejudicando a igreja. E às vezes problemas que você tanto critica, você poderia ser um instrumento de resolução. Presbíteros, na perspectiva reformada clássica. E aqui nós temos um grupo, e eu quero usar esse termo de maneira intercambiável, porque nós estamos vendo aqui uma pluralidade. Eles se juntam, eles ali trazem uma questão de um governo plural. Na perspectiva da igreja que advém da reforma, o trabalho dos presbíteros é entendido como governo espiritual, cuidado pastoral da igreja, exercido de forma colegial, sob a autoridade da palavra, em submissão a Cristo, que é o único cabeça da igreja. Essa compreensão encontra fundamento direto ali, quando nós olhamos as Institutas de Calvino. Os presbíteros são oficiais, instituídos por Cristo para exercer o governo espiritual da igreja, zelando pela disciplina, pela ordem, pela vida piedosa dos membros e pela edificação do corpo de Cristo. O trabalho dos presbíteros não é meramente administrativo, mas voltado à vida espiritual do rebanho. O ofício dos presbíteros consiste em advertir fraternalmente, corrigir com mansidão e manter a disciplina na igreja. Por que jogaram isso nas costas de um homem só? Vocês entendem por que existem tantas igrejas doentes? Quantos líderes doentes, caídos, prostrados? Aqui, o mais interessante, eu acho que este é um ponto da palavra desse texto aqui, que traz uma especificidade rica. Olha só, olhe para a sua Bíblia aí comigo, rapidinho, o verso 2. Eu vou ler uma parte, o verso 2. Do capítulo 6. Diz assim: convocaram a comunidade do quê? Dos discípulos. Certo? Agora olha para o verso 5. O parecer agradou a quem? A toda a comunidade. Primeiro ponto, a comunidade. Se você realmente faz parte de um corpo local, se realmente você foi chamado à grande família de Deus, e ainda que surja alguns problemas ali, Deus ele irá prover meios e ferramentas necessárias, homens, ainda que limitados, para resolução. Só que isso não é feito de forma aleatória, alheia e isoladamente. Olha só, a comunidade não está alheia ou desconectada da liderança. E isso aqui, irmãos, nesse texto, em que diz que a liderança, juntamente com a comunidade, eles ali trabalham juntos na resolução. Isso vai diferenciar os batistas, irmãos, de algumas formas de governo que encontramos em nossos dias. João Calvino observa que os apóstolos não agiram de modo isolado ou autoritário. Ao convocarem a assembleia, eles demonstram que o governo da igreja deve ser público, não secreto.
Decisões que afetam o corpo devem ocorrer com conhecimento de toda a comunidade. A liderança espiritual aqui levantada não excluiu a participação dos fiéis. Você entende a forma? Está claro aqui a forma que Deus usa e levanta homens em seus ofícios e dons para a resolução, e como a igreja local faz parte disso. Aí você pode dizer no seu coração: pastor, eu estou entendendo, eu estou aqui nessa manhã, e ali havia um problema de diaconia, não estavam observando a logística, e nós já vimos que não é a questão de logística, mas uma questão ali que havia um certo preconceito. E dentro daquele contexto eu já entendi, pastor, dentro daquele contexto ali é levantado diáconos, a liderança da igreja se reúne para a resolução de um problema. Mas o que isso tem a ver com a minha vida aqui agora? Eu estou cheio de problema. Na verdade, eu nem tenho tanto problema assim. Mas isso traz implicações diretas no seu viver como povo. Você é povo de Jesus? Você fora lavado e remido no sangue do Cordeiro? Você fora regenerado? Você nasceu de novo? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. De repente esse problema aqui de distribuição, você pode dizer: esse não é o meu problema, não estou nem aí, eu estou preocupado com a minha vida. Mas aqui, o problema ele é resolvido partindo, sabe de quem? Em primeiro lugar, do Senhor e da igreja. Como podemos entender que tantas pessoas estão padecendo, estão caindo em derrocada, alheias da igreja e do nosso Senhor? Na verdade, o problema se repete e se repete. Se você tem enfrentado mazelas, se você tem vivido problemas de certa forma, deixa eu te dizer uma coisa: é partindo do nosso Senhor e da igreja de Jesus. Você não pode viver uma vida alheia. Nós somos o povo que tem uma vida cristã, uma maneira de vida, uma maneira de comportamento. O verso 7 vai dizer assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Olhe bem, irmãos, que coisa maravilhosa. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, na leitura reformada, o sujeito principal do versículo não é a igreja em si, mas a palavra de Deus. Então deixa eu te dizer, toda essa problemática que aconteceu ali, os olhos dos líderes, e mormente os olhos do Senhor acima de tudo, não estão nas pessoas em si, mas na palavra, por intermédio da palavra. Vocês entendem que eles falam o quê? Nós nos dedicaremos à oração e a palavra. O eixo central de resolução é a palavra de Deus. Por isso que eu acho lindo chegar aqui numa manhã de domingo, no culto público, e falar sobre oficiais como o diácono. Eu me lembro de um certo exemplo que eu e a Helene estava conversando essa semana. E uma igreja, ela passava por muitas situações difíceis, muitas, e seus membros. E foi colocado o seguinte: diante de problemas e situações, qual era a função do diácono e a sua importância ali, que ninguém entendia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Não soube ou não souberam explicar. Deixa eu te dizer, tudo aquilo que é central à palavra de Deus deve ter a afeição do seu coração. Tudo aquilo que é central à vivência na fé deve ter a afeição do seu coração, porque é isso aqui
e não palavras doces que vai massagear o seu ego, mas a palavra de Deus que irá trazer solução. E sobretudo, irmãos, essa solução é para a vida eterna, de salvação para as nossas almas. O crescimento da igreja aqui é apresentado como resultado. O texto diz que crescia o quê, irmãos? Crescia o número. Preste bem atenção, muitos se uniram, mas olha o crescimento aqui. Crescia o quê? A palavra de Deus. O crescimento da igreja é apresentado como resultado, não como causa. Por isso que nós falamos que uma igreja que cresce, em primeira instância, cresce pela fidelidade à palavra de Deus, pela fidelidade à sã doutrina. Para João Calvino, Lucas quer mostrar aqui: o progresso da igreja ocorre quando a palavra tem livre curso, sem ser sufocado pela desordem interna. Esse texto do versículo 7, ele é ligado ao contexto todo que nós lemos do início do primeiro versículo. A escolha do 7 não é mero arranjo administrativo, jeitinho humano. Trata-se de preservar os apóstolos na oração e no ministério da palavra. Ora, crente, você que tem clamado por Jesus, se de repente a sua vida anda de mal a pior, a sua espiritualidade é tão frívola, é o momento de dar atenção à oração e à palavra, e aquilo que Deus proveu para a edificação da tua alma. Mas nós gostamos de movimento, nós gostamos das emoções superficiais e nos desprendemos da palavra de Deus. E sabe o que é o mais interessante? Como a palavra que é central, e eles fazem aquilo olhando para a palavra, olhando para a execução do ofício apropriado, que até sacerdotes se convertem. Ora, os sacerdotes estavam ligados profundamente ao sistema levítico. A conversão aqui deles evidencia o poder soberano da palavra de Deus. Isso demonstra que o Evangelho vence resistências institucionais. Deus chama até aqueles aparentemente mais improváveis. Se Deus chama aqueles aparentemente improváveis, o que Deus não pode fazer com a sua vida ou com a nossa vida como pobres, miseráveis pecadores? Deus proveu para a sua igreja meios e instrumentos de edificação e de saúde, de vida. Porque estamos e vivemos em um tempo tão capenga na fé? Será que a palavra de Deus deixou de ocupar o espaço que ela deveria ocupar? Será que as coisas do Senhor foram colocadas em segundo plano? Será que a vida na igreja, na verdade a vida na igreja é só um acessório? Ou a vida da igreja, ela é central no meu viver cristão? Será que de qualquer forma eu descarto a igreja? Deixa eu te dizer uma coisa: você vai morrer. Porque se você não estiver arraigado em Cristo Jesus e na família de Deus, você vai morrer nos seus problemas. Você precisa olhar para aquilo que Deus proveu, e o que Deus proveu foi uma família, um corpo, pessoas dotadas de dons, pessoas dotadas de vocação para edificação do corpo. Isso não está na conta do pastor, não está na conta do diácono, é para toda a igreja. Para toda a igreja. O Senhor, no seu amor maravilhoso, proveu instrumentos para a nossa caminhada. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza.
Você quer ver um exemplo disso? De alguém que fora levantado como instrumento de Deus? Você quer ver um exemplo disso? Olha aqui, a vida de Estevão. Estevão, cheio de graça, verso 8, e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinhos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiram com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissesse: temos ouvido que esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e o povo de Deus. Olhe para o verso 13. Apresentaram testemunhas falsas e que deporam: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Aqui nós temos agora, sabe, todo esse processo que nós falamos, dos problemas que a igreja passa, daquilo que Deus provê, nós temos agora isso claro na vida de Estevão. O que Estevão fazia? Lucas apresenta Estevão como um instrumento da graça soberana de Deus, cheio de poder e sabedoria que procedem de quem? Do Espírito, e não pela sua posição eclesiástica. De repente, se você ouviu aqui a respeito que Deus levanta pessoas com os dons, diáconos, presbíteros, e você bater no peito e dizer assim: Deus me deu dons, eu sou um presbítero, eu sou um diácono, ou Deus me deu dons para admoestar, para ensinar. Deixa eu te dizer uma coisa, em primeiro lugar, todo esse movimento aqui não apontou para a pessoa de Estevão. Diz que ele era usado como instrumento da graça soberana de Deus. Não era em si, não era uma coisa que era dele, mas para o uso e edificação do corpo. Por isso eu te pergunto nesta manhã, aqui diz que Estevão, cheio de graça e poder, cheio de graça, diante daquilo que Deus tem nos dado, até que ponto usamos isso e temos o entendimento que fora dado pela graça, e pela graça trabalharemos? Até que ponto? A eficácia do testemunho aqui revela que Deus distribui seus dons livremente, utilizando seus servos para a edificação da igreja e defesa da verdade. A oposição enfrentada por Estevão confirma que a proclamação fiel do Evangelho inevitavelmente desperta resistência. Vocês conseguiram entender que havia um problema lá atrás? Eles se organizam, Deus provê a solução, e agora tem outro problema, Henrique, é a perseguição. Como que nós avançaremos assim, né? Se lá atrás tinha um problema, eles resolveram, Deus proveu. Sabe o que isso comunica para nós? Que é pela graça que fazemos o que fazemos, e que a fidelidade na palavra, você vai ter resistência. Deixa eu te perguntar, quantas resistências você tem tido no seu dia a dia e na sua vivência de fé? Se já não foram amoldados pelo mundo, foram falsas acusações, tudo isso repetindo o padrão que Cristo Jesus passou.
Mas se vivenciamos isso diante do chamamento, se vivenciamos a questão dos problemas, logo queremos desistir, logo queremos abrir mão, logo queremos nos isolar. Diz que o rosto de Estevão brilhava, denotando que o Senhor, mesmo em meio às aflições, Ele nos agracia com o seu favor. E aqui também era visto no rosto de Estevão a inocência de um servo de Deus. Querida e amada igreja, vemos aqui aquele reforço do nosso pensamento inicial, lá do início do sermão. Perceberemos que na caminhada rumo à cidade celestial, na vida de fé, teremos novos desafios, dificuldades enfrentadas em todo o tempo. Apesar das soluções, Deus é maravilhoso em sua providência de cuidado. Ele levanta pessoas, Ele equipa a sua igreja, mas novos desafios surgem. Mas o cuidado da parte do nosso Senhor é manifestado. Esse texto nos ensina que os olhos aqui não apontam para os problemas, mas para aquele que por sua graça sustenta o seu povo e a sua igreja. De repente você chegou aqui nessa manhã e mais do que nunca você necessita do cuidado do nosso Senhor. De repente, tudo isso que você tem passado e vivido é para que você olhe para Jesus. Lembre-se que no capítulo posterior, no capítulo 7, Estevão sendo martirizado, ele vê quem? Os céus abertos e Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus, em seu Espírito, que habita conosco, provê cuidado, usa instrumentos oficiais, dons para o cuidado do povo. Mas se você está isolado do corpo, se você está afastado do corpo, como que você será cuidado? Esse cuidado aqui que Deus provê é amor dado a nós, misericórdia. Por isso nós precisamos nos arrepender hoje, olhando para Cristo, tendo a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para concluir, você se lembra da história de Spurgeon, que eu li no início? Quantos aqui conheciam essa história de Spurgeon de maneira tão detalhada? É por certo que muitos de vocês não conheçam essa história de Spurgeon, desse problema que ele enfrentou. Mas sabe o que é mais interessante, Samuel? A respeito da vida de Spurgeon, o que ressalta não são os problemas enfrentados, mas a beleza do seu Cristo e da palavra de Deus. Certa feita, eu estava lá no Haiti, em um lugar remoto, algum tempo depois daqueles terremotos que vitimaram tantos. E eu passei em frente, em um lugar remoto, a uma instituição chamada assim, Instituto Charles Spurgeon. Ora, eu já conhecia acerca de Charles Spurgeon, mas eu não conhecia essa história aqui. Disse que foi muito difícil para ele ter que lidar com esse evento que aconteceu lá, este problema. Mas quando você pega as milhares de pregação de Spurgeon, o que fica é a beleza do seu Senhor e Cristo.
Que possamos olhar nesse dia para Cristo, nos apegar nele somente. Entender que o nosso Deus tem cuidado, tem provisão, tem alento, tem acalento para o seu povo, a despeito daquilo que seu povo passe e enfrente. Feche seus olhos. Nesta manhã, eu quero te dar pelo menos 1 minuto para que você possa examinar o seu coração e a sua vida diante do nosso Senhor.